noção de que há condições de que o artigo 142 pode ser levado a efeito. Eu vou ler para você o que ele acaba de nos colocar. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, 11, inciso 11, zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. É isso, professor? Exatamente. E eu tenho defendido, até já escrevi artigo, já dei conferência sobre isso, porque eu sou professor da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército há 26 anos. E professor da Escola Superior de Guerra, e sou professor emérito das duas organizações. Quando você tem 80 anos, você ganha professor emérito. Não, é por mérito mesmo, é por mérito. E a verdade é a seguinte: no momento em que um dos poderes for o executivo que esteja em questão, eu já tenho dito, porque ele pode ser o elemento que esteja perturbando a ordem, quem vai dirimir não é mais a Presidente da República, porque ela está em questão. Sim. Quem passa a restabelecer a lei e a ordem são os comandantes militares. Eu mostro o seguinte: enquanto ela não estiver em questão, não há problema. Mas se ela estiver em questão, ou o presidente estiver em questão, são os comandantes que assumem. E há artigos meus publicados nesse sentido, palestras dadas em livros, inclusive do Superior Tribunal Militar, em que diversos juristas têm aceito a minha tese. Aliás, um falecido, que você se lembra, foi meu colega de turma, o Odisseu Amaral dos Santos, filho do Moacir Amaral dos Santos. Sim. Ele dizia que todo o título 5º da Constituição, Estado de Defesa, Estado de Sítio, Forças Armadas e Segurança Pública, é o chamado regime constitucional das crises. É um título que foi colocado na Constituição para preservar o regime democrático, permitindo que nas crises em que as instituições possam estar em jogo, possam as Forças Armadas reestabelecer para que continue a democracia como é. Nunca mais para assumir o poder, sim, mas apenas para reestabelecer, dando às instituições o direito de continuar. Sim, eu vou agora fazer uma colocação, me perdoem, eu quero provocar, porque a realidade está aí. Nós enxergamos e vemos coisas que não nos agradam. Como é que as Forças Armadas poderiam tomar essa decisão se o ministro da Defesa é um comunista, me perdoe a adjetivação, de carteirinha? Ele manda nas Forças Armadas. Não, mas veja o seguinte, pela minha interpretação, se estiver em jogo a presidência, quem vai e pode assinar o programa são os comandantes. Comandantes. Não são mais, porque o ministro da Defesa é apenas um órgão, é comandado da Presidência da República. Então, na prática, como o Poder Executivo está em chefe, seriam os comandantes. Tese essa que muitos constitucionalistas têm defendido. Apesar de estar na Constituição, o que demonstra que o nosso Constituinte pensou bem em equacionar os problemas, se houver uma crise institucional séria, eu não acho que nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado terão coragem de aplicar o 49, inciso 11. Isso é realmente muito patriotismo, muita coragem para que diga o Tribunal Federal, o Poder Supremo é extremamente importante. Tem pessoas do mais alto nível, mas tem que ter as suas funções de legislador negativo e jamais de legislador positivo. O que você acha, Carlos? Eu iria até um pouco mais longe, dizendo o seguinte: essas crises de confiança, de credibilidade, refletem no país como um todo, na falta de investimento e no desaparecimento de interessados em aplicar seus recursos financeiros do país. Eu acho que não seria um despropósito sustentar uma renúncia coletiva
Porque se na Câmara existem suspeitas, no Senado existem suspeitas, no Executivo também, nós precisaríamos partir de uma renúncia coletiva e talvez antecipar umas eleições para o Brasil, e tal, com uma mini reforma constitucional, e tornar o sistema recall ou o parlamentarismo ou o semiparlamentarismo. Sim. Porque essa crise de hoje é uma crise jamais vivida em toda a história do país.